Já tá contando lá na rádio, viu? Lá no Facebook da Rádio Classista. Vou botar agora no YouTube. E esse gato aí, macho? Esse gato aqui ele não mia não, ele fica falando. Pronto, entrou o Diego. Ó, eu vou ligar aqui o áudio de vocês, tá ok? O meu tá ligado. Vocês podem ligar. Abre Pode ligar. aspas. Pronto. Se queres seguir vivo, continuas Vai. a respirar e fica em casa até a pandemia passar. Fecha aspas. Aqui agora, passando para Rogério Biola, sua frase do dia. Saudações tricolores, saudação à nação tricolor e todos os colegas aí do programa, os amigos. E a minha saudação é: fica em casa, be safe at home, fique em casa, fique salvo em casa e Deus abençoe a todos. Essa é a missão. Wellington Silva, a sua frase inicial do programa de hoje. Bem-vindo. Boa tarde a todos, prazer mais uma vez estar presente com todos na bancada virtual, todos os ouvintes acompanhando. A minha frase de hoje é que o homem, ele é a consequência daquilo que ele pensa. É isso aí. E também, bem-vindo, Victor Hanover, a lenda do esporte da comunicação cearense. Sua frase do dia, Victor Hanover. Sua frase, sua mensagem para os queridos telespectadores aqui da nossa web rádio classista. Cadê o Victor Hanover aí para a gente poder dar nossa mensagem inicial, Victor Hanover? Vamos lá, Victor Hanover. Vamos lá, vamos passar para o Ézio Rodrigues. Boa tarde, sua frase inicial, Ézio Rodrigues. Esperando o Victor entrar aqui, o Victor saiu. Vamos para o Ézio Rodrigues. Cadê o Orenilton? O pessoal, o Wesley não tá falando, ninguém tá falando. O Wesley entrou sem áudio. É porque ele desligou o meu microfone, meu. Cara, liga o microfone de todo mundo, Orenilton, pelo amor de Deus. Você mesmo pode ligar, Wesley. Matou a ideia de todo mundo, a ideia inicial, que era todo mundo entrar com a frase. Vamos lá. Vamos seguir em frente. O Vitor tá desligado o microfone. O Wesley tá ligado. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. A frase inicial, o Ézio Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes aí do programa Bola no Rádio. A minha frase, né? É louco, é ser normal, é ser coerente. Em tempo de pandemia, a gente não pode sair da corrente. É isso aí. Rapaz, Ézio Rodrigues aí. É um poeta. Agora vamos lá, Diego Pereira, boa tarde, sua frase inicial do programa. Boa tarde. Minha frase é bem simples, a vida é bela, mas precisamos valorizá-la. Rapaz, o homem é demais. Aí é o concurso das frases mais interessantes. Eu tô esperando aqui só.
Eu tô esperando só o Vitor Hanover. Ele tá aí para dar a frase dele. Boa tarde, Vitor. Sua frase inicial. Vitor, habilita aí teu microfone que eu não tô conseguindo não. Acho que é só lá na tela dele mesmo. Sua frase É inicial, só- Vitor Hanover. Você tem um sonzinho embaixo que você habilita o microfone aí embaixo. Aí você pode falar, Não, Vitor. toca, só um minutinho, toca na tecla lá embaixo, você tocar na tecla, vai aparecer o microfone e você lá aperta o microfone. Porque eu não tô Pronto, agora. Pronto, deu certo. Agora deu certo. Pronto, Rapaz, boa tarde, Vitor. Sua frase do dia. Vamos lá. Grande abraço, finalmente, agora deu certo. Paz na terra aos homens de boa vontade. É isso aí. É Calma. isso aí. Peraí, Isso aí. Atualizar. Boa tarde, galera. Estamos aqui. Ézio Rodrigues, Diego Pereira, Wellington Silva, Rogério Biola e Vitor Hanover. E vamos lá começar com o primeiro tema, né? O Newcastle vai ser comprado aí pelo príncipe Mohammed bin Salman. Aí o time vai ser comprado, o time inglês, por 350 milhões de euros, 80% das ações do clube, mais ou menos, que representa 1 bilhão e 900 milhões de reais. Ele já pagou a entrada, falta a aprovação da Premier League, 200 milhões de euros para a próxima janela. Ele tem $1 trilhão. Esse Mohammed bin Salman, ele é o representante do grupo investidor. 200 milhões, 1 trilhão de euros de riqueza, a família saudita. As especulações dos jogadores que podem vir. O técnico Alegre, ex-Juventus. Arthur Vidal, jogador do Barcelona. Griezmann do Barcelona. Mbappé do PSG. Seria o fim da gestão atual do inglês Mike Ashley, que está comandando, que está cansado das cobranças aí da torcida, né? Fala-se que a transação poderá ser lavagem de dinheiro e uma cortina de fumaça para violação dos direitos humanos, já que em janeiro um jornalista saudita foi morto. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o Ézio Rodrigues, que trouxe essa notícia para a gente aí, essa possível compra do Newcastle. Fala aí, Ézio Rodrigues. Pois é, Carlos Emanuel, ouvintes, nossa mesa bancada. Quero mandar um abraço para o Vitor, por ter atendido aí o nosso chamado, né? Para estar com a gente aqui debatendo sobre os temas. Pois é, Carlos, o Newcastle, né? Ele está aí para as vias de ser vendido para o grupo que é investido pelo Mohammed bin Salman, né? Como a gente fala, o príncipe árabe, que hoje ele é ministro da defesa na Arábia Saudita e que está sendo acusado por alguns ativistas como cometendo crimes, né, como matando gente ou coisa assim do tipo. E que para eles a compra do Newcastle seria uma forma de abafar esses casos, né? E todos nós sabemos, né, que o campeonato inglês é um campeonato que chama muita atenção devido aos jogadores que jogam no campeonato em si e pelo dinheiro que se é investido, né? A gente já viu clássicos aqui do Chelsea, do Abramovich, do próprio Manchester City, que foi comprado por um desses príncipes, no caso sendo dos Emirados Árabes, né? Que hoje você vê o Manchester City, não passa nem perto do que o Manchester City foi antigamente, né? A família Blazer, né, que é uma família americana muito rica, né? E agora esse sheik, né, o árabe, o príncipe lá da Arábia Saudita vai assumir aí o Newcastle United. Lembrando, certo, e juntando toda a família, né, a família desse é na casa de mais de 1 trilhão, 1,3 trilhão, que eu estou falando aqui, trilhão de... Se eu for botar aqui em Libra, meu filho, é outra coisa que vai fugindo muito da minha cabeça. Aí, para ele, 300 milhões de euros não é nada. Não é nada, para ser sincero, né? E aí ele entra com esse investimento de 200 milhões, como o nosso amigo falou, Casa Manuel, o antigo, esse que vai ser agora, antigo proprietário do Newcastle, né? Ele vai deixar por conta da torcida tá brigando com ele desde o começo, já que ele comprou
as ações do Newcastle e não investiu no time, né? Se você for ver, o time do Newcastle hoje, o mais conhecido deles, entre nós aqui, é o Andy Carroll, que esse que foi artilheiro no campeonato inglês, jogando pela equipe do Aston Villa, ou foi o West Ham, se eu me lembro bem. Então, a pilha desse dinheiro e as contratações que estão se especulando, né? Aí, no caso, eu tenho que falar que as contratações, isso é uma mera especulação. A venda já é concretizada. E vai acontecer, ele já deu a primeira entrada. Então, o que a gente espera? Vamos ter um campeonato inglês ainda mais recheado de jogadores. E olhe, para muitos aqui, não sei se estão atentos, o fair play financeiro não está mais existindo agora, não. Em tempos de pandemia agora, eles não estão mais cobrando essa questão de compras exacerbadas, né, de jogadores muito, não. Tá deixando aí o bicho correr solta. Valeu, Ezio. Vai ser muito, né? Valeu, Ezio. Vamos girar a mesa, porque hoje tem muitos convidados. Vamos aqui passar para o Wellington Silva rapidamente, para ele ver se tem algum comentário, Wellington Silva, da galera, para a gente poder girar a mesa também e dar sua opinião também. Por enquanto aqui, sem comentários. Pedir para que o torcedor participe, mande seus comentários, elogios, críticas, dúvidas em relação a esse momento do futebol, do esporte. Em relação ao assunto que o Wesley pautou aí, tudo isso que ele falou, ele já falou tudo, né? Como ele disse naquele dia com o apresentador, o Carlos, você manda uma pergunta, mas você já falou, ele já resumiu tudo aí também, né? Ele fez essa pauta, mas é um assunto interessante que a gente vê em muitos clubes, né? Essa questão do clube tá quebrado, não ter de onde tirar recursos, e vem esses caras são milionários. No caso desse aí, é um trilionário, né? Coisa que algo surreal de se ver. Tem outra questão, como ele mesmo disse, do fair play financeiro, não está valendo no momento. Também na hora que estava valendo, o PSG não teve aquele respeito também, comprou Neymar, Mbappé, teve esse gasto também grande, não houve nada. Então, a gente torce para que o Newcastle seja um clube grande, né? Tenha essas compras de jogadores, traz um atrativo a mais para a competição, de deixar mais competitiva, né? Deixar mais times fortes, fica melhor, fica mais bonito de se ver. Aqui no Brasil, a gente teve um exemplo recente aí do Bragantino, que recebeu investimentos altos. É um time mediano ali, que a gente não via muito falar, e de uma hora para outra comprou jogadores aí caros. Queria muito que isso acontecesse no meu time, lá no Vitória, né? Qualquer rico desse que estiver ouvindo a gente, quiser comprar o Vitória, pode falar com o Paulo Carneiro lá, que seria uma boa opção. Tá barato. Agora o Vitor Hanover, ele é um cara que ele teve uma experiência gigante fora do Brasil, cobrindo Copas do Mundo também, Copas Américas, vários torneios, Olimpíadas, eu acredito também. E o Vitor Hanover, ele teve lá na Inglaterra, em Liverpool, ele teve também ali na terra dos Beatles, né, ali na Abbey Road, ali. O Vitor Hanover é conhecido ali naquela região lá, da rainha ali, do pessoal lá já está acostumado comigo, né? O Vitor, eu vou fazer essa pergunta para você, Vitor. Ali o Newcastle, ali mais ou menos no nordeste da Inglaterra, né? Onde tem aquele nosso time do Sunderland, que é vizinho ali, e o Newcastle desponta aí como uma referência. Eu queria que você trouxesse aquela história do passado, Vitor, que você vai falar aí, nós comentamos hoje de manhã lá no Instagram. Quem jogou no Newcastle? Deixa o Vitor falar. Quem jogou no Newcastle? Vitor Hanover, boa tarde. Boa tarde, grande abraço. Eu gostaria de agradecer o convite muito legal de participar com vocês. Estou aqui com pessoas maravilhosas. Um abraço para o querido Rogério Biola, que eu acompanhei tanto. Foram tantas matérias, o cara fera no bodyboard e um cara inteligentíssimo. Grande abraço, meu irmão. E um abraço para todos os parceiros da mesa virtual, né? Hoje é uma mesa virtual. Com relação a essa compra desse trilionário, eu gostaria de iniciar o meu comentário dizendo que ele poderia, com esse arrumo de dinheiro que ele tem, financiar, né, estudos
para que alguém pudesse encontrar um remédio para resolver o problema da Covid, né? Entendeu? Aí, então, ele, com esses trilhões dele, poderia pensar na humanidade, na população que hoje está passando por essa situação dificílima, né? Fazer uma união com presidentes de diversos países e tudo, e pensar, na verdade, efetivamente, nessa situação. Já que é tanta grana que ele tem, ele poderia fazer isso. Com relação ao Newcastle, o Mirandinha, né, nascido aqui no estado do Ceará, jogou lá no Newcastle, foram 2 temporadas, e o Mirandinha fez muitos gols, inclusive você pode acompanhar depois do programa no YouTube, fez belíssimos gols, entendeu? Era um jogador muito querido, tanto pela diretoria como pela torcida do Newcastle, mas o que é que acontece? O Mirandinha, ele tinha um sonho de disputar a Copa do Mundo, e ele foi convocado para a seleção brasileira e tal, inclusive ele foi contratado pelo Newcastle, porque a seleção brasileira foi jogar uma partida lá em Wembley contra a Inglaterra, e o Mirandinha fez um gol lá, e jogou muito bem, então chamou a atenção dos dirigentes. Mas aí, naquela época, o jogador que atuava no Brasil tinha mais chances de convocação para a seleção brasileira, quer dizer, o oposto do que acontece hoje. Então, o que foi que aconteceu? O Mirandinha resolveu, no segundo ano, quando o clube gostaria de renovar o contrato para que ele ficasse mais algumas temporadas, ele resolveu voltar ao Brasil, jogar no Palmeiras, para tentar ser convocado para a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. Eu escutei recentemente uma entrevista do Mirandinha dizendo que esse foi o maior arrependimento da vida dele, porque ele não foi para a Copa do Mundo, e aí, quando foi acertar para voltar para o futebol inglês, não houve mais acerto, ele terminou ficando no futebol brasileiro, e aí frustrou um pouco com relação ao que ele tinha projetado, disputar uma Copa do Mundo jogando pela seleção brasileira. Mas eu gostaria de lembrar para o nosso querido internauta o seguinte, que o Newcastle ele é um time mediano, mas que ele já teve participações brilhantes e tudo, entendeu? Teve participações brilhantes, porém, em algumas jornadas, em algumas temporadas, ele já foi fazer aquela belíssima visita para a segunda divisão lá no campeonato inglês. E o Carlos Emanuel disse que tem um nome diferente de segunda divisão lá, como é que é? Na verdade, lá a segunda divisão do campeonato inglês se chama Championship, né? Que inclusive o Mirandinha jogou a Championship também, a segunda divisão, com o Newcastle. Ele jogou. Vitor, eu queria só girar aqui um pouco a mesa para o Biola e o Diego dar opinião. Daqui a pouco a gente volta com você, para a gente finalizar esse assunto. O Biola, que também, como você que fala fluentemente o inglês, o Biola morou no Havaí, Bodyboard, e também é um fã do futebol inglês, e também é torcedor do Fortaleza, como a gente está vendo aí na imagem. Ele também, recentemente, o time dele, que é o time do Fortaleza, teve a sondagem de um bilionário russo, né, querendo comprar o Fortaleza. Então, ver essa situação lá do Newcastle seria uma boa para um time mediano, como o Vitor Ranovo falou, ter esse aporte financeiro agora, Rogério Biola. Muito boa tarde aos internautas, né? E um abração para o Vitor Ranovo aí. Vitor teve uma grande participação no bodyboard cearense. Abraço. Foi início da carreira do Vitor como repórter. O Vitor fez muitas matérias com bodyboard, com Francisco Rosa, comigo mesmo. Foi uma grande mão que tivemos na imprensa cearense. Vitor Ranovo e Paulo César Noronha. São pessoas que nos trataram muito bem, que ajudou muito o bodyboard cearense a crescer. E hoje o que o bodyboard cearense deve muito a você também, Vitor, pelas suas matérias e reportagens, cara. Grande abraço. Muito grato. E em relação a esse milionário russo, seria uma boa para o futebol. Isso é porque os clubes no mundo, na Europa principalmente, já são clube empresas há muito tempo, né? O São Paulo foi iniciante de clube empresa. Então, para o Fortaleza seria um excelente negócio, não comprar o clube, porque tem nos estatutos, a nossa cultura é diferente, é uma cultura muito enraizada aos valores, ao saudosismo. Vender um clube ser um pouco complicado, mas virar um clube empresa, eu concordo. Tem um milionário russo que quer investir, que quer ser parceiro do Fortaleza,
deixar o seu dinheiro tornar um clube empresa. Concordo plenamente. Porque vender um clube é vender suas raízes, sua tradição, a sua cultura. E a nossa cultura não é bem assim, né? O dinheiro desse será bem-vindo para investimentos. Concordo, parceria, clube empresa, tornar o Fortaleza um clube internacional, show de bola. É aceitável. Vender o clube já é um pouco complicado, porque como é que você vai vender um clube de futebol que ele é enraizado, é tradicionalista com a cultura cearense, com a cultura brasileira? Como é que chega um dia? Qual seria o grande medo como torcedor, vou falar? É eu chegar um dono, um cara endinheirado, cheio da grana, comprar esse clube e fazer a forma da cultura dele. Vai mudar, vai mudar o slogan do clube, vai mudar o seu padrão de ser, as suas características. Então, isso é muito complicado, porque vai colocar o clube na mão de pessoas que não conhecemos. Seria bom o dinheiro dele investir e continuar a administração, como está do Marcelo Paes, por exemplo, que é um bom administrador, unir experiência com estrangeiras, trazer para dentro do Fortaleza, eu concordo plenamente. Vender é um pouco complicado, porque tem as nossas tradições, né, tem a nossa cultura, ela é muito diferente de uma cultura europeia e uma cultura mundial. São muito diferentes. Brasileira é muito raizado. Você vê pelo campeonato estaduais. Todo o estado do Brasil tem seu campeonato estadual. Como é que vai acabar os estaduais? Como é que fica esse torcedor que ama o estadual? Então não se pode vender um clube assim. Agora o dinheiro é bem-vindo, sem dúvida. Mas como o Vitor aí falou também, não é porque a epidemia começa, vamos dividir esse dinheiro, ajudar as pessoas. Acho que não é o momento de um empresário chegar e comprar um clube de futebol, como fez esse árabe. Porém, é o momento de se pensar no próximo, né? O futebol está aí, como muitos setores da vida, deixaram um pouco de lado, porque é momento de união, de dividir esse dinheiro, mas com as pessoas, na saúde principalmente, precisa muito dessa ajuda. Mas se é para ajudar o Fortaleza, eu ajudaria como um empresário que queira investir, queira patrocinar o Fortaleza, não comprar o Fortaleza. E aí, Diego Pereira, os últimos serão os primeiros, né? Você rodou e chegou na sua vez agora. A mesa hoje está farta, está recheada de só gente importante aqui, principalmente o nosso grande Vitor Hanover, né? E o Diego Pereira também tem a sua opinião sobre essa compra do Newcastle, né? É muito dinheiro, mesmo, é muito dinheiro esse comentário aqui rápido, viu, cara? Peraí, fala aí, Wellington, o comentário. Para o torcedor é prioridade, né? Que faz um tempo aqui, o André Honório falou, sempre ouvinte nosso, inclusive abraço para ele. Os chineses vão construir um estádio com capacidade máxima a 100 mil torcedores. Só o comentário aí que ele colocou. Tá aí o comentário do torcedor André Honório, um grande abraço, torcedor aí do Fortaleza, que está nos acompanhando. E aí, Diego Pereira, a sua opinião aí? É muito dinheiro, devia dividir esse dinheiro com a gente, repartir aqui com pão com a gente, né? Que estamos precisando aí, mas vai para o time do Newcastle, grande time também inglês, né? É verdade. Bom, mais uma vez, boa tarde. É um prazer estar aqui com o Vitor Hanover, né? Um dos grandes repórteres do futebol cearense, né? Obrigado, meu irmão. Se afasta pra gente ver teus olhos, queria Diego. falar... Teus olhos tá muito... Oi? Time do Newcastle, grande time também inglês, né? Tá ruim se afasta pra gente ver teus olhos, tu tá só aparecendo só a tua boca aí. Agora tá melhor? Um pouquinho mais da câmera. Melhorou? Melhorou, continua. Bom, porque assim, né, no futebol inglês você chega lá, né, com um caminhão de dinheiro, né, e se o clube tiver à disposição de comprar, você pode comprar, né, mas não se apura, né, a procedência do dinheiro, né, suspeita-se que seja lavagem de dinheiro, né, que seja ali uma coisa para disfarçar, né, ou a violação de direitos humanos na Arábia Saudita, né, dá uma acalmada lá, né, nas investigações do assassinato, né, que suspeita que esse cara que esteja querendo comprar Newcastle esteja envolvido, né. Na Inglaterra é até fácil, né, se você tiver o dinheiro, né, você chega lá, você compra, né, não se investiga a procedência do dinheiro, né, a dona FIFA também não vai atrás, não, sabe, não tem nenhuma vontade de fiscalizar esse dinheiro, né? É muito triste, né, cara? Porque futebol tá virando só dinheiro, né? Chegou lá com dinheiro e tal, você compra o clube e pronto, né? Aí fica os caras fazendo coisa na internet, especulando Griezmann, especulando James Rodrigues, vários jogadores grandes aí pro Newcastle, né? E não sei, cara, é complicado isso daí.
Eu acho que o futebol tá ficando chato por causa disso, né? Porque tá virando só dinheiro, né? Cada vez mais, se você não tiver dinheiro, você não disputa os títulos, você não pode formar um time competitivo, né? Se citar o exemplo da Espanha, né? Só o Atlético de Madrid que quebrou ali a sequência, né? Real e Barça, né? Mas desde o Valência de 2004, né? Que a gente não tinha um campeão sem ser um dos dois, né? Aí 10 anos mais tarde, 2014, o Atlético foi lá e conseguiu vencer. Mas fica um campeonato muito chato, os times médios, os pequenos não conseguem ser competitivos. O futebol ficou ruim por causa disso, né? É só dinheiro mesmo. É isso aí. Ô, Emanuel, Oi, Carlos Vitor Emanuel. Renove, falei, pode falar. Rapidinho, é só uma dúvida que eu gostaria. É o seguinte, é que o Leicester, que foi campeão recentemente, né? Ele tinha sido comprado por um empresário. Eu estou só com essa dúvida. O helicóptero caiu com o dono do Leicester, não foi? Foi Isso aí do eu vou Leicester, botar- Ezio? Do Leicester City, eu me lembro que ele foi comprado por um empresário da Tailândia, se eu não me engano. Vou até averiguar aqui se houve isso, porque era um tailandês que era dono do Leicester City. Pois o que foi que aconteceu? O Leicester foi campeão inglês quando ninguém acreditava, porque era um time que não lutava por títulos. E ele foi comprado, e aí houve uma mudança geral no time. Agora, se eu não me engano, e aí eu gostaria que você até nos ajudasse nessa questão mesmo da pesquisa, se eu não me engano, esse cidadão ele terminou morrendo em um acidente de helicóptero. O cara que comprou o Leicester, entendeu? Mas eu me lembro que o Leicester Isso foi era recente comprado... agora. Isso foi recente. Isso foi agora. Esse acidente foi no ano passado. Eu só não tenho bem a certeza se foi o Leicester, entendeu? Sim, foi ele. Foi ele, não foi? Foi, né? Estava junto com as duas filhas também. Pronto, era só isso. Quer dizer, eu tô citando isso pelo seguinte: eu tive lá, aliás, a gente já vem fazendo essa programação internacional, já está com 7 anos, e esse ano não vai acontecer exatamente por causa da pandemia, né? Mas a gente já vem há 7 anos, todo ano, fazendo essa programação internacional para as redes sociais. Então, por exemplo, o Chelsea, eu tive lá recentemente. No ano passado, né, em 2019. E, na verdade, uma estrutura maravilhosa de visita ao estádio, com um museu que não é aquele museu assim de impressionar, mas que é bacana, é um passeio legal e tudo. E sempre com bastante gente. Aí depois fui lá no Liverpool, eu já tinha visitado o Anfield, né? E também fui lá no estádio da Juventus de Turim, não consegui visitar o museu porque tem que comprar com um dia de antecedência o ingresso, por causa da multidão. Então, o que acontece? Existem muitas fontes de renda, entendeu? Isso é uma coisa altamente positiva para os clubes, né? Por quê? Porque, além de todo esse dinheiro que vem de empresário querendo comprar e tudo, ainda tem essa receita que vem da história construída pelos clubes. E aí, dentro lá do Museu da Juve, tem um cinema com 360 graus, né? Então, por aí você tira como é uma coisa, na verdade, muito interessante, muito bacana, beleza? É importante esse resgate da memória afetiva do futebol. Aqui temos o Museu do Castelão, mas temos também alguns historiadores, né? Aqui, muito importante do futebol cearense, mas falta mesmo esse resgate da memória. E a gente entrando nesse segundo tema né? Só para dar uma continuar essa notícia aqui, ó. Leicester em luto. O clube confirma a morte de seu presidente em acidente de helicóptero. Foi em 2016. 2016 que foi em outubro de 2016 , né? Que está na página Tá aí o resgate. Tá aí 2016 não, 2018. Aqui tem 2016, campeão inglês 2016. Pronto, é importante citar isso, viu, Carlos Emanuel e amigos da nossa mesa virtual, pelo seguinte, porque o Leicester foi campeão inglês, foi comprado, e o Leicester era um time, veja bem, que jamais passaria pela cabeça de alguém que o Leicester pudesse conquistar um campeonato inglês, entendeu? Nunca, jamais. Verdade. Né? Pelo menos... Pessoal, tem 3 falando de uma vez, aí dá diferença.
É isso aí. Pois então, o que eu tinha de dizer, pelo menos sobre esse assunto, eu já falei. E aí, eu não sei bem, mas assim, a gente pode imaginar que o Leicester seria mais ou menos um exemplo de quê? Tipo um clube. Por exemplo, houve uma final do Campeonato Brasileiro aqui, foi Coritiba e Bangu, né? Não sei se vocês lembram, né? Então, o que Me lembro acontece? sim. Lembra, né? Então, por exemplo, o Coritiba é um grande clube, que tem uma grande torcida, né? Lota o Couto Pereira e tudo. O Bangu teve uma época também que brilhou muito e tal, hoje já não brilha tanto. Mas o que acontece, assim? São equipes que, por exemplo, o Coritiba fica algum tempo ali na Série A, depois faz a visita ali à Série B e tal. Essas equipes que são, eu não digo medianas, porque eu considero o Coritiba um grande clube, né? O Bangu já caiu mais um pouco. Mas eu digo assim, que a gente imaginar um título brasileiro não é uma coisa corriqueira na história desses clubes, né? São times que geralmente ficam ali na faixa intermediária da tabela, né? Então seria mais ou menos o que acontece lá no campeonato inglês, beleza? Isso aí é verdade, grande Vitor Hanover ilustrando aí o nosso público, as histórias importantes. Esse segundo tema aqui que a gente vai abordar é sobre as Copas do Mundo do passado, né? Cada um vai falar um pouco sobre a Copa do Mundo que lhe marcou, a Copa que você acompanhou, que foi mais histórica na sua memória, que você viu ou presencialmente ou no passado através de vídeo ou através da TV, de alguma forma. Tem uma Copa que marcou muito, que eu não vi, foi em 1982, né? Mas a Copa que eu vi, eu estou até aqui com os ingressos, Copa das Confederações, né? E Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, né? Eu tive presente assistindo, então para mim o que marcou foi ver esses jogos Espanha e Nigéria na Copa das Confederações, foi ver Brasil e México, ver Costa do Marfim e Grécia, foi ver presencialmente esses jogos. Para mim o que marcou mais foi a Copa de 2014 no Brasil, que é uma experiência única, as manifestações acontecendo lá fora e dentro do estádio aquela paixão, aquela organização muito bonita da FIFA. Vou começar com o Wellington Silva. Wellington Silva, a Copa do Mundo que lhe marcou mais na sua história de vida, que marcou mais emocionalmente você, Wellington Silva? Emocionalmente, o que marcou foi a de 2002, né? Como a gente comentou em um outro programa aqui sobre aquele jogo que ia haver, né? Na época eu tinha 15 anos, né? Aquela coisa toda, menino jogando bola na rua, brincando, feliz em ver Ronaldo, Rivaldo, né? Aquela ali marcou muito em ver. Foi o título que eu consegui realmente presenciar da seleção brasileira, né? 94 era muito criança ainda, né? Ainda não tinha essa noção, mas 2002 realmente marcou porque a gente conseguiu acompanhar. E por acompanhar de perto, 2014 também, né? Mas eu não pude ir como você foi, mas em 2014 a gente via aquela festa aqui no Brasil, né? A gente, quando vê essa festa de Copa do Mundo, dá uma empolgação maior. Não era só pelo Brasil que a gente torcia, né? Era 3, 4 jogos durante o dia. Aí a gente sempre costuma torcer para um time menor, né? Estava torcendo ali por um time da África contra a Argentina, né? Contra a Alemanha. Aí você tem aquela empolgação, aquela felicidade de torcer pelo time menor. Isso aí foi muito gratificante na Copa de 2014. Ézio Rodrigues, você que é o rapaz de Campos Sales, vivia no interior, só via os jogos ali pelo telão da praça. Como é que foi aí assistir essas competições longe, de quilômetros de distância, você vendo essas Copas do Mundo, grandes jogadores passando na sua mente? O que é que lhe marcou mais, Ézio Rodrigues? Você que é um fã do futebol. Cara, a Copa que mais me marcou foi uma Copa da minha infância, né? No caso, que foi a Copa de 94. Porque tinha aquele negócio, como você sabe, no interior, as famílias gostavam muito de reunir em volta da televisão para acompanhar o jogo. Me lembro até de um jogo que foi das oitavas de final, que o Brasil justamente estava enfrentando os donos da casa, que é os Estados Unidos, que foi o placar até foi 1-0. Ali, o gol do... Acho que o Vitor pode me corrigir. O gol, acho que ou foi Branco ou foi o Leonardo. Chutou uma bola tão forte que o Romário teve que fazer o Romário... Foi o Branco. Pois é, teve que fazer uma lambança assim, todinho, para poder a bola entrar. E foi um jogo emocionante. Os Estados Unidos estavam com
no Rosenball, dando pressão a torcida em cima e o Brasil só segurando. Para mim foi o jogo mais emocionante, porque estava toda a minha família na casa de um tio meu, que é o meu tio Acácio, né? Aliás, dá um abraço aí para ele, tá lá em Campos Sales, né? Esse foi o jogo que me marcou na infância. Agora, assim, uma Copa que pode, para mim, eu acho que também é outra Copa boa, foi a de 2014. Também assisti jogo, acho que eu só tive chance de assistir o jogo contra a Grécia e eu acho que foi Costa do Marfim, que foi para mim um dos jogos, aquele jogo maluco, né? Que o cabo já ia Samaras. Pois é, o Samaras fez ali. Pensa, não, e os gringos, tudo doido. Os gregos parecia que estavam pulando carnaval. Aí, e por causa da interação que a gente, né, o povo cearense, teve com o povo de fora. Eu até hoje mantenho uma amizade com 2 mexicanos, 2 amigos que fazem parte do grupo, até do amigo conhecido do Carlos, né, que é o Lucas. A gente tem amizade, a gente construiu meio com a galera lá do México e até hoje, né? Quer dizer, é uma Copa que para mim pode ter sido até melhor que 94 pela questão da interação que a gente teve com outras culturas, né? Ei, Ed, deixa eu consultar aqui os mais experientes do grupo, que é o Biola e o Vitor Hanover. São os mais, não os mais velhos, os mais experientes. Vamos começar com o Biola. Biola, aí, como é que foi a sua emoção de acompanhar a Copa de 1950 no Brasil? Rapaz, não chegou tanto não, mas a minha experiência de futebol eu tenho lembrança da Copa de 74, eu tinha 5 anos de idade, mas eu comecei a acompanhar a Copa de 78 para cá. Mas a Copa do Mundo que mais marcou, vou dizer para vocês, aquela seleção de 82 não foi a seleção campeã, mas ela foi campeão de futebol arte, na minha consideração. Foi a melhor seleção que eu já vi jogar de todos os tempos. Não vi 70, obviamente, mas eu tinha 2 anos, mas 74 também não vi, 78 acompanhei uma boa seleção. A emoção de ser campeão foi de 94. Né? A mesma emoção que foi em 2002. Agora, a Copa de 82 foi a Copa que todos lamentaram, porque o Brasil apresentou o melhor futebol da Copa, futebol arte. Aquela nação para a Itália foi muito triste. Muito triste. Eu fui à Copa do Mundo aqui no Brasil. Interessante, quando você é um telespectador, eu sou um telespectador de futebol. Eu vi todas as Copas da televisão. Quando eu fui ver essa Copa do Mundo aqui no Brasil, eu achei muito estranho. Parecia aquela emoção de ver a Copa do Mundo, não era a mesma emoção. Eu fui ver 2 jogos, eu vi a Alemanha e, se não me engano, a Alemanha, que jogou aqui fora. Agora esqueci a Alemanha e... Bem, um time da África, que eu acabei esquecendo agora. E assisti também Holanda e México. Foram 2 jogos que eu fui para o Castelão assistir. Aquilo era uma emoção, a Copa do Mundo, mas a emoção não foi tão forte de ver na TV, porque Castelão eu vou desde 5 anos de idade. Meu pai me levava ao estádio. Eu fui o primeiro jogo do Brasil e Uruguai no Castelão, vi o jogo da geral ali. Né? Meu pai me colocou no famoso tutu, né? Aqui no ombro dele, para ver o gol do Getúlio. Gol batido de perna esquerda no canto esquerdo. Nunca mais esqueci essa cena. Castelão entupido, né? E o Castelão tinha sido recém-inaugurado, que era banda de Sorrisal o Castelão, era 2 lados só. E a emoção maior foi a Copa de 82. E o Brasil não foi campeão. Né? Não foi campeão. Uma coisa é você estar lá presente no estádio, outra coisa é você ver a Copa pela televisão. A Copa da televisão, eu tive muito mais a emoção de ver todas as Copas e que essa mesmo que eu vi no Brasil. Mas o jogo de 82 foi a que marcou. Essa vez Sócrates jogando, Zico, Júnior, Leandro, caramba, aqueles caras fantásticos mesmo. Os craques de bola que vai ficar ali para a história mesmo. Essa foi a melhor Copa. E falando aqui sobre o Vitor Hanover, ficou vindo na minha memória a história da comunicação cearense, né? Tom Barros, né? Wilton Bezerra, Sérgio Pinheiro, Gomes Farias, os ícones do rádio cearense, que tiveram várias Copas do Mundo, Paulino Rocha, né? E veio lá o Vitor Hanover, que acabou viajando aí para algumas Copas do Mundo. Ele teve em loco assistindo essas Copas, vivendo a identidade desses países, e teve essa Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas você antes em off estava falando comigo também de 82. Como essa relação de torcedor, repórter, vivendo
a dimensão de uma Copa do Mundo de futebol, Vitor Hanover? Na verdade, a Copa do Mundo de 98 foi a Copa mais marcante para mim, porque eu acompanhei todas as partidas da seleção brasileira nos estádios, né, em diversas cidades, toda a campanha. A gente fez a cobertura na época, né? A gente fez um trabalho profissional muito legal na época e tudo. Então, por causa dessa cobertura, a gente cobriu todos os jogos e também todos os treinos da seleção brasileira. A seleção brasileira treinava numa cidade chamada Ozoir-la-Ferrière, que fica pertinho de Paris. Então, treinava no estádio que era parecido com o estádio Presidente Vargas, né? O local de treinamento da seleção brasileira. Na verdade, eu não diria nem o estádio Presidente Vargas. Você sabe ali o estádio do Exército, ali, do campo ali do Exército que tem ali na Santos Dumont, né? No início ali. Isso, conheço, que é aberto ali, né? Colégio Militar, né? Colégio Militar, pronto. Seria mais ou menos um campo parecido com aquele ali, entendeu? Em uma cidade pequenininha, segurança reforçada. E a seleção foi para lá porque lá vivem muitos portugueses, existia facilidade no idioma e tal. Então a seleção treinava lá. E a gente acompanhou todos os treinamentos da seleção brasileira, a gente acompanhou as entrevistas e também todos os jogos. Então, foi uma Copa muito legal, inclusive o jogo mais emocionante da minha vida, eu acompanhei no estádio lá do Olympique de Marselha, né? Em Marselha, que foi aquele jogo entre Brasil e Holanda que o Tafarel pegou 3 pênaltis, né? Ô Vitor, eu queria perguntar para ti a respeito dessa Copa, né? Que eu acho que é bem interessante a gente estar falando, né, a respeito das Copas, principalmente você que é um profissional que já acompanhou esses mundiais. Aquele dia que quando o pessoal fala que o Ronaldo teve a convulsão, que foi na final contra a França e tudo. França. O que é que estava acontecendo ali em Lesigny? Que eu me lembro que Lesigny era a concentração da seleção, o Ozoir-la-Ferrière, que eles treinavam, era só no período da manhã, e Lesigny era onde eles ficavam hospedados e tinha até campo nele aí. O que é que aconteceu daquela fatídica época ali? Eu vou dizer exatamente o que aconteceu com relação ao que o cronista brasileiro acompanhou, ok? Por quê? Porque foi todo mundo para o estádio. O repórter que ficou na porta da concentração, ele em nenhum momento observou que o Ronaldo não seguiu para o estádio junto, né, com a delegação da seleção. Tanto que eu estava no centro de imprensa do estádio, no dia da final da Copa do Mundo, quando a gente recebeu a relação com a escalação da seleção brasileira. E só a partir daí, quando o Edmundo estava escalado no lugar do Ronaldo, aí foi que o setor de imprensa do estádio, olha, sabe quando um papel chega na mão das pessoas e de repente os semblantes mudaram? Mas cadê o Ronaldo? E aí foi quando o pessoal entrou em contato com a reportagem que ficava de plantão na porta da concentração e ninguém sabia cadê o Ronaldo. Por quê? Porque o Ronaldo foi levado escondido para o hospital. Quem encontrou o Ronaldo naquela situação foi o Edmundo, né? O Edmundo, inclusive, falou sobre isso. E o Edmundo seria, na verdade, o substituto do Ronaldo. Então, ninguém sabia. O cronista brasileiro e o cronista internacional, olha, quem estava no setor de imprensa soube quando chegou a relação, isso aí faltando o quê? Meia hora, né? Existe uma obrigação da FIFA, né? Que tem que liberar a escalação, acho que meia hora, mais ou menos. Então, isso você está falando, é uma recordação para mim, está perfeita aqui comigo. A gente estava no setor de imprensa quando chega a escalação, Edmundo como titular. Aí, meu amigo, de repente mudou tudo, porque contato com a reportagem que ficou lá na concentração. E ninguém sabia, porque foi tudo escondido. Então, ninguém conseguiu explicar nada. Olha, ficou um problema. Se você pegar, tipo assim, um áudio, ou então mesmo uma transmissão televisiva, daquele dia, ninguém sabia explicar. O repórter não tinha a informação. Aí, o que foi que aconteceu? É aquela história que o Ronaldo, quando chegou, o Edmundo já estava escalado, o Ronaldo entrou no vestiário, né?
e aí conversou com o Zagallo e disse que queria jogar. Dizem que foi o patrocinador que mandou, porém, aí eu não tenho como afirmar. É um grande, o grande mistério, né, Vitor Hanover? É É um grande mistério mistério que eu quero até que você fale, porque senão você falou como repórter, a sua cobertura mais emocionante deve ter sido essa, mas você não falou como torcedor. Eu queria só passar, antes de você responder, o Diego Pereira falar a emoção dele sobre também ter assistido Copas do Mundo, né? Falta ele falar para fechar aqui as falas dos comentaristas e vamos começar também a abrir uma rodada de perguntas para o Vitor, mas deixa o Diego primeiro concluir a parte dele. Bora, Diego Pereira. Tá me ouvindo aí? Pode falar, tá legal, tá Então, legal. assim, pode falar, sua emoção de ter assistido o Copa do Mundo, qual foi seu Copa mais importante, o que lhe marcou mais assistindo a Copa do Mundo, né? Cadê o Diego? Diego Pereira saiu do ar? Diego, cadê teu fone teu áudio, Diego? Enquanto o Diego chega aí, rapaz. Quando o Diego chegou, aquela Copa. Cadê o Diego? Diego travou aí, foi? O Diego travou, vamos fazer o seguinte. Cadê? Apareceu agora, pai, já tá ele. Fala, Diego. Pois é, assim, eu acompanhei algumas Copas, né? De 98 eu era muito criança, eu tinha 7 anos, mas de 2002 para até a última agora, de 2018, eu pude acompanhar um pouco mais. Assim, a Copa que mais me marcou foi a de 2010. Apesar do nível técnico ter sido muito elevado, ter sido muito bom, como as últimas duas foram muito boas, eu acho, no nível técnico, tático, a de 14 e a de 18, mas a de 10 porque eu pude acompanhar o maior número de jogos, né? Eu pude acompanhar bem a Espanha, a Holanda, a seleção brasileira também, apesar de era um time, né, limitado, um técnico limitado também, mal convocada, né? Muitos momentos mal escalada. Mas ali eu fui criando mais gosto por esse esporte, né? Pelo futebol. Apesar de muita gente falou que a Espanha jogou bem aquela Copa, que foi uma grande demonstração do potencial que tinha, né? Mas se você for olhar bem na prática, a Espanha teve dificuldades, perdeu a estreia para a Suíça 1-0, venceu boa parte dos jogos por 1-0, com dificuldade. A final foi emocionante, porque foi decidida na prorrogação, né? Com aquele gol do Iniesta. Foi uma boa Copa, foi uma Copa emocionante. Agora, as Copas melhores mesmo, acho que foi 2014 e 2018. O nível técnico foi melhor. Principalmente a última Copa foi muito legal, porque, nossa, poderia ter acontecido Croácia e Bélgica na final, né? E a França foi campeã, mas jogando futebol pragmático, um futebol de resultado, né? Porque tinha grandes craques que desequilibraram, que puderam ser decisivos ali nos momentos importantes. Mas, assim, a França foi campeã, mas para mim fica... quem merecia mais era a Croácia mesmo. É isso aí, vamos pedir aqui, vamos começar uma rodada de perguntas para o Vitor Hanover, e eu pedi para todo mundo fazer a sua pergunta, e pedi ao Vitor para ele sintetizar a resposta o mais breve que ele puder. Eu sei que ele é um cara cheio de conhecimento, mas para todo mundo poder fazer uma pergunta e não estourar o tempo. Vou começar com o Elton Silva. Tem algum aluno da galera aí, Elton Silva? E também a sua pergunta para o Vitor Hanover. Por enquanto, sem comentários, né? Pedir novamente para que se o torcedor quiser, vamos participar mais ativamente. Em relação ao Vitor, prazer estar aqui na bancada com ele. Falar em relação à questão de que a gente teve recente do apresentador Carlos César, né? Pediu demissão ao vivo, né? Toda aquela questão que ele passou de assédio moral, aquela disputa de poderes que existem por trás dos bastidores da TV ali. Você mesmo, acredito, li uma matéria que passou por isso.
parece que foi demitido em uma festa de aniversário, depois foi colocado para TV Diário. Queria ver a sua posição, você colocar esse bastidor da TV que a gente vê tão bonito, tão lindo, como é o que, se você passou essas dificuldades de assédio moral por parte desses diretores, como foi essa vivência? É o seguinte, com relação a esse assunto, eu tenho tido o cuidado de observar que a gente passa por fases na vida da gente. Eu passei por uma fase muito difícil e para mim foi muito triste acompanhar o que aconteceu com o Caio César, porque no momento eu pensei na família, na própria tensão, no momento emocional que ele estava vivendo, né? Então, houve um incômodo, entendeu? Porém, eu acredito que as decisões que deveriam ter sido tomadas, elas foram tomadas, né? Entendeu? O Caio César achou por bem entrar na justiça e buscar os direitos dele. Enfim, a gente tem que respeitá-lo, né? E aí a emissora também resolveu tomar algumas decisões com relação aos diretores envolvidos. Comigo, na verdade, aconteceu um fato que foi lamentável e que não é segredo para ninguém. Na verdade, eu fui demitido no dia do meu aniversário, mas já havia algum problema que já vinha acontecendo, né, com relação à direção. Então, não foi uma coisa direcionada para mim, né? Era uma fase de mudança, uma fase de muita dificuldade, as pessoas sofreram muito. Então, o que acontece? Algum tempo depois, tudo aquilo que eu falei naquela época, né, algum tempo depois, a emissora observou que era hora de mudar. E aí mudou a direção e o pessoal está lá. Eu não posso falar mais nada além disso, porque, por exemplo, o que eu já falei é público, está aí na internet, o texto continua na internet, é uma coisa pública, e tudo que eu falar aqui vai ser uma coisa repetitiva, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte: quem se sentiu prejudicado foi buscar os seus direitos, entendeu? Eu, no caso, o seguinte, eu fui transferido para a TV Diário na época, continuei com o meu trabalho normalmente, depois resolvi pedir demissão porque não estava concordando com algumas atitudes. Isso é uma coisa natural que pode acontecer com qualquer ser humano. Você está convivendo em um ambiente, não concorda com certas atitudes e pede para ir embora. Então, eu acho que isso é uma coisa que foi resolvida, pelo menos com relação a mim. Eu não tenho problema algum com o que aconteceu, não tenho problema com o passado, não tenho problema com o pessoal que está lá hoje, é um pessoal que eu conheço, é um pessoal sério. E eu acho que, com relação ao Caio César, você citou aqui, ele se achou prejudicado e foi buscar os direitos dele, o que é, né, um fato que é livre para qualquer cidadão. A justiça está aí, se ele achou por bem tomar essa decisão, a gente tem que respeitá-lo. Ézio Rodrigues, a sua pergunta, grande Ézio Rodrigues. Pois é, Vitor, você sabe, né, que muito nas profissões, né, principalmente a de jornalista, né, jogador de futebol, qualquer posição que se tenha exposição da pessoa, destaque, alguma coisa do tipo, é sempre complicado você, por exemplo, você ser filho de alguém, uma coisa assim do tipo. Para mim, para poucos, eu acho, não sei se muitos já devem saber que o Vitor é filho do Tom, né? Do Tom Barros. Aí a minha pergunta é o seguinte: como é que foi para você trabalhar com televisão, rádio, jornal, sendo que você já tinha uma pessoa como Tom Barros, o seu pai, como referência para muitos jornalistas e para muitas pessoas? Aí eu me digo, qual foi o peso que você carregou disso aí? Se você sentiu em algum momento, ou deu, não, é gene da família, então vamos lá. Não, na verdade, ele me ensinou muito, principalmente a questão da narração esportiva, entendeu? Eu aprendi a narrar jogo de futebol
com ele. Ele me ensinou, me deu os toques, eu já escutava desde cedo, desde criança que eu ia ao estádio, né? Então eu acompanhei muitos narradores de futebol e ele me ensinou alguns detalhes importantes para a sequência da minha carreira como narrador de futebol. Agora, com relação ao peso, como você falou, eu passei exatamente 8 anos consecutivos como correspondente do Grupo Globo, incluindo Globo News, TV Globo, Sport TV, Premier, PFC, né, que existia na época, Canal Futura. Todos os dias eu enviava reportagens para esses canais. Então, eu praticamente passei 8 anos trabalhando diretamente para 6 canais do Grupo Globo. E eu acho que se eu não tivesse talento, não tinha pai nenhum que me segurasse. E eu passei 8 anos escutando, né? Muita gente me dizia, ele só está aí por causa do pai dele, né? Então, o que é que acontece? Para mim, isso não me incomodava, porque eu acho o seguinte, o Biola é um cara do esporte, sabe disso. Olha, o cara com o negócio do papai segurando, o sujeito vai, consegue ali, pode enganar ali 2 meses, 3 meses. Meu amigo, se não render, o cara vai e tira do ar mesmo. Pode ser filho de quem for. O cara ficar 8 anos participando de uma programação, participando de uma forma ativa, todos os dias, todos os telejornais, e sempre com reportagens, às vezes com reportagens de encerramento, né? E na minha época, era uma época em que o Romário estava jogando no Flamengo, o Tino Marcos lá na época, lá colado no Romário, né? Outros craques aqui no futebol brasileiro, recheado de craques, e a gente sempre emplacando aqui o Clodoaldo com matérias de 3, 4 minutos, 5 minutos até no horário nobre, na hora do almoço. Então, quer dizer, isso durou muito tempo. Essa série com o Clodoaldo durou 6 meses praticamente. Depois a gente continuou fazendo outro tipo de reportagem e tal. Então, isso foi um fator muito importante para mim, para que eu me reconhecesse como um bom repórter, entendeu? Eu digo, não, isso aqui deixa o pessoal falar o que quiser. Agora, depois que tudo passou, o que ficou para mim é o seguinte, depois que eu fui transferido, saí de lá, fui para a TV Diário, eu recebi um convite, é bom que se frise, quando eu fui para a TV Diário, recebi o convite para continuar no Sport TV, mas preferi me transferir de uma forma total mesmo, ficar só focado na TV Diário. E aí o que acontece? Eu acho que, para mim, na verdade, não houve nenhum tipo de problema com relação a essa sua pergunta. Na verdade, o que fez foi me ajudar, porque eu aprendi muito, fiz muitas amizades, entendeu? E no final, assim, o que pode, eu acho que eu terminei prejudicando, porque às vezes eu falo demais, eu falo a verdade, né? É isso aí. Vitor, aproveitar, só vou passar para o Biola e para o Diego Pereira, mas só dizer que você não é só um repórter, você é uma enciclopédia, você é a memória, você é a lenda, você é um gigante da comunicação cearense, e por isso que a gente trouxe você aqui, porque a gente está muito feliz com sua participação. E passar por... Vai lá, Biola, fala aí a sua pergunta aí pro Vitor Hanover. O Biola é parceiro, rapaz. Só completar o que o Vitor falou aí, ó. Por exemplo, o Pena é um grande empresário do ramo software, né? O Pena é um dos pioneiros do surf aí. O Pena, quando patrocinou lá o Rosa, e queria patrocinar também, ele falou, olha, sou amigo de vocês, mas vocês vão ter que dar rendimento. Então, quando tem alguém conhecido, né, como seu pai é repórter, a cobrança é grande, como atleta também. O Pena, eu vou patrocinar, mas tem que dar resultado. Então, a amizade fica ali no surf. Ficava ali no surf. Mas quando nós íamos competir, nós tínhamos que dar resultado. Nós tínhamos que chegar pelo menos na final. Se não ganhar o campeonato, chegou à final. Então, essa amizade das profissões, ela é bem pior do que você chegar sem ter ninguém conhecido. Chegou ali com alguém conhecido, olha, o pênalti está patrocinando, o pênalti é teu amigo, mas tu vai ter que dar resultado. Então, isso aí é paralelo, isso não existe. É seu talento, né, que você tem que mostrar mais ainda. Mais ainda. Então, acho que esses anos que você ficou aí, Vitor, porque as pessoas vão falar, mas você ficou esses 8 anos como sua profissão, pelo seu talento. Eu tenho certeza disso. E a pergunta? A minha pergunta é o seguinte. Eu agradeço. A minha pergunta é o seguinte,
percebi nas reportagens que você fazia com o Clodoaldo, olha que eu estava nos Estados Unidos. No auge do Clodoaldo, eu acompanhava as matérias, chegava depois, uma semana depois, eu mandava fita, tape para a gente lá e tal. Você é muito ídolo do Clodoaldo, você já declarou isso em várias matérias, a sua paixão pelo Clodoaldo como atleta, como um ídolo máximo do futebol cearense, né? Eu acredito que muitas pessoas lamentaram que o Clodoaldo poderia ter chegado muito além, né? Você acha que o Clodoaldo teria condições de chegar ao Barcelona da vida, no auge dele? Eu acho o seguinte, eu acho que o Clodoaldo, com relação ao talento, com relação à bola no pé, ao chute perfeito, ao toque milimétrico, tudo aquilo que o craque, né, que o craque tem, com perfeição, o Clodoaldo tinha. Aí o que foi que aconteceu? A parte física não acompanhou. Porque, por exemplo, o cara dizer que qualquer um faz o gol que o Clodoaldo fazia, gol de todo jeito, e dizer que ele era qualquer um, ele não era qualquer um. Então, por exemplo, talento para chegar no Barcelona da vida, com o futebol refinado que ele tinha, mas tinha, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, existe um detalhe que é importantíssimo e que está fazendo a diferença hoje para o Cristiano Ronaldo, a parte física. O Clodoaldo, com 25, 26 anos de idade, a velocidade do Clodoaldo já não era mais. Então, meu amigo, acabou a velocidade, o zagueiro vai chegar na frente. O zagueiro chegou na frente, aí a genialidade fica por quê? Na cobrança de uma falta, na cobrança do escanteio. O Clodoaldo, quando surgiu do juvenil para o profissional, ele era rápido, ele chegava na frente do zagueiro, quando o zagueiro pensava, ele já tinha passado. E o chute era milimétrico. Então, ele era um craque, na acepção da palavra, por quê? Porque tudo que ele fazia era muito bem feito. Mas isso durou o quê? Durou 4 anos. Quando Diego... a parte física se acabou, aí... Diego Pereira, manda a sua pergunta, Diego Pereira. Você ainda está aí acompanhando a gente? Manda a sua pergunta aí para o Vitor Hanover. Bom, Vitor, nesse século a gente teve 2 campeonatos cearenses muito polêmicos, né? Que é o Campeonato Cearense de 2002 e de 2004. No de 2002, o Ceará usou o David Madrigal, um costarriquenho, que atuou de forma ilegal, porque ele não tinha visto de trabalho, né? Fortaleza contesta muito isso, né? Porque ele não poderia ter jogado, né? E contesta muito esse título, entrou na justiça várias vezes aí tentando conseguir esse título, acabou não conseguindo, ficou com o Ceará mesmo. E 2 anos mais tarde, o campeonato de 2004, né? Que tivemos um Ceará ganhando o primeiro turno, e o Fortaleza ganhou o primeiro turno e o Ceará ganhou o segundo. E o Fortaleza foi decretado campeão, né? Pelo menos era para ter sido um título dividido, né? Mas o então presidente da federação decretou Fortaleza como campeão, o Ceará contestou. Eu queria saber o que é que você sabe sobre a resolução desses campeonatos, né? O que você pode nos contar sobre isso? Eu vou te falar aqui uma coisa com toda a minha sinceridade. Eu já venho afastado do dia a dia do futebol, eu creio que é porque o tempo passa muito rápido, né? Então eu já venho afastado da cobertura do dia a dia do futebol, já está com 2006, nós estamos em 2020. Imagina aí 2006, né? 2006 eu saí, deixei a TV Verdes Mares, a primeira reportagem que eu fiz na TV Diário foi lá do Banco Central, né, do roubo do Banco Central, que foi em 2006. Tu tem quantos anos, Vitor? Tem 26 anos, 25? Não, então o que acontece? A partir daquele momento ali, eu passei a não ser mais um repórter, só um repórter esportivo. Esses casos que você me falou aí, eu confesso que eu gosto muito de dizer a verdade para o internauta, para o telespectador, para o ouvinte. Esse caso de 2004 eu nem me lembrava mais, para falar com toda a minha sinceridade. O caso do David Madrigal eu lembro porque ficou mais emblemático, entendeu? Agora, assim, como está a situação hoje, na verdade eu não poderia lhe dizer por quê. Porque, com toda a honestidade, eu venho trabalhando, já está com quase 2 anos, com mídia digital, assim, direto. Inclusive o Carlos Emanuel, sempre que me convida para os programas, eu digo a ele, né? Eu digo, olha, Emanuel,
eu já deixei a crônica esportiva faz algum tempo. Hoje eu acompanho como um torcedor, como uma pessoa que está sempre acompanhando ali. Todo dia a gente faz aquela leitura para saber o que está acontecendo e tudo, mas hoje a gente vive basicamente de venda de comerciais. Então eu não teria nenhum tipo de novidade para acrescentar com relação a esses dois casos. O que eu posso fazer é pesquisar e ficar lhe devendo para ele dizer na próxima. Pronto, o Vitor vai dar essa resposta em off depois, e eu vou convidar até vocês, todo dia de manhã, estou fazendo uma live, eu estou fazendo uma live no Instagram com o Vitor. Então amanhã, quem quer fazer essa live no Instagram com o Vitor Hanover, né? Uma livezinha, você pode fazer, em vez de ser eu, pode ser um de vocês. Vamos intercalar os amigos, né? Para fazer, dar uma força aí para o nosso grande Vitor Hanover. E como nosso programa aqui já está estourado o tempo, eu vou pedir a cada comentarista o seguinte: vamos deixar a mensagem que você possa deixar para o Vitor Hanover, uma frase que você acha que combina com o Vitor, uma palavra. Eu vou dizer a minha palavra aqui, que eu acho que combina com o Vitor Hanover, porque eu conheço um pouco da história dele, como vocês também, alguns conhecem, mas eu vou dizer a palavra dele: superação. Eu resumo o Vitor Hanover com a palavra superação. E você, Wellington Silva? Eu deixo a frase que Deus sempre abre novas portas diante das dificuldades que a gente passa, né? Ézio Rodrigues. Meticuloso. Para mim é a palavra que eu posso dizer do Vitor, porque nas reportagens dele ele sempre procurava fazer alguma coisa de diferente para poder chamar a atenção da galera, principalmente as frases, né, conhecidas aí, né, durante as transmissões. Para mim, a palavra meticuloso é algo que eu acho que podemos dizer que seja o Vitor. Biola. O Vitor é uma pessoa muito autêntica, muito verdadeiro. O Vitor é esse cara que você está vendo aí na tela todos, e é um cara que tem pessoalmente, né? Então o Vitor também é autêntico. A autenticidade de uma pessoa é você, Vitor Hanover. Um cara do mesmo jeito que é aí na TV, ele é pessoalmente. Para mim, eu não vejo diferença, só que você está fazendo as matérias com a reportagem. A autenticidade, uma pessoa autêntica é você. Parabéns, cara. Diego Pereira. Obrigado. Diego Pereira. Eu também acompanhei algumas reportagens, eu gostava muito da forma irreverente como ele fazia elas, né? Eu desejo sorte aí, né? Que Deus te abençoe aí, tudo de bom para você na sua vida aí. E também temos aí uma pessoa chamada, ninguém tá vendo, Orenilton Vidal, que tá aí, ele não falou quanto tempo tá o programa, né? O programa já estourou, eu sei que estourou, porque já tá mais de uma hora fazendo, mas eu quero escutar a voz do Orenilton Vidal falando alguma coisa aí pro nosso Vitor Hanover. Tem microfone, Orenilton, pra ti aí? Valeu. Tá aí, Vitor, a nossas homenagens a você, que você tem mais alguma coisa para falar? Beleza, eu gostaria de agradecer o carinho, é sempre bom estar com vocês. Eu tenho um projeto encaminhado com você, Carlos Emanuel, com o Orenilton, só que com essa história da pandemia a gente teve que parar para esperar que as coisas voltem a acontecer. Eu espero que o mundo se reencontre, eu desejo paz, eu desejo muita saúde, principalmente, né, para que a gente possa levar a vida, né, do jeito que a gente sempre estava acostumado, com a alegria da música, com a alegria do futebol, com tudo. Agora, para finalizar, o Biola falou uma coisa que eu lembrei aqui, eu não poderia deixar de citar. É rapidinho, Emanuel, eu sei que você já vai terminar, mas o Biola falou de uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o Francisco Rosa. Porque é o seguinte, eu já fazia reportagem naquela época e tudo, e o Rosa chegava para mim e dizia: rapaz, olha, aqui o meu treinamento a gente faz correndo e tal, e faz com a bike. Então, passa lá em casa, morava ali pertinho da descida ali, na PI, né, Biola? Então eu passava lá na casa, né? Lembra, né? Então eu passava lá na casa do Rosa, lembra onde ele morava, né? Ali naquela entrada já descendo para a PI, né? Então o que acontece? Ali. Exatamente. Então o que acontece? Eu passava lá na casa do Biola, a gente pegava a bicicleta, aí fazia um treinamento para valer na bike, depois fazia corrida, aí quando ele ia para o mar, eu digo: bom, a Praia de Iracema é a minha praia, mas o Bariborne eu deixo lá para o Francisco Rosa.
Então eu fiz uma amizade incrível Boa. com o Francisco Rosa. Boa. Um cara que pouca gente sabe disso, quer dizer, uma amizade que eu Verdade. tinha. Eu era repórter, cobri muito o campeonato com a sua participação e a participação do Francisco Rosa. Um cara muito bacana e que morreu cedo, né, rapaz? Infelizmente, deixou, na verdade, uma saudade incrível. Um cara maravilhoso. E aí eu aprendi a gostar, por quê? Porque eu sou da época do Francisco Rosa, do Rogério Biola, acompanhando aqui, depois foi até professor lá da faculdade, do vôlei de praia, o Roberto Lopes. O Franco, a Shelda, quer dizer, a gente acompanhou todo esse trabalho. É um trabalho muito legal, um trabalho marcante. Eu agradeço também as palavras de carinho, porque eu estou aqui... fui convidado por vocês para participar desse programa e recebi, na verdade, palavras de carinho, de amizade. Eu gostaria de agradecer bastante a vocês. Sou um fã do Rogério Biola, todo mundo sabe disso. Gosto do programa, da estrutura. O Carlos Emanuel, para mim, é um guerreiro, lutador, com o Ézio, o Orenilton, o pessoal que faz o trabalho. Aliás, toda a mesa virtual. O Ézio é um cara... Tem o Wellington Silva, né? E o Diego Pereira, né? O Silva, o Diego. Quer dizer, é o pessoal que está fazendo um programa que a gente acha muito legal. O Orenilton trabalha muito bem. Para finalizar, além de agradecer as palavras que recebi, eu gostaria de deixar o meu Instagram novo que a gente fez para os anunciantes de 2020, né? Já que a gente fechou todos os contratos de 2019, e aí o Instagram estava com os contratos do ano passado, a gente abriu um Instagram novo, que é Vitor Hanover Oficial, o mesmo nome do Instagram antigo, porém tem underline. Então, Vitor Hanover _oficial. Esse é o nosso novo Instagram. E aí, quando a gente já estava com a agenda pronta para fazer as visitas para os novos patrocinadores, aí veio a ordem da quarentena. Aí a gente parou e agora, meu amigo, é ter paciência e desejar que tudo volte ao normal e, principalmente, enviar uma mensagem, né, de paz, uma mensagem de serenidade e lembrar também de deixar uma mensagem aqui, né, para as famílias que perderam seus entes queridos, né, nessa pandemia, né? Uma mensagem, na verdade, de carinho nesse momento e que as pessoas consigam se conformar, porque eu sei que esse é um momento muito difícil. Todo mundo de casa, né, gente? Beleza. É isso aí, fica em casa, galera. Muito obrigado, Rogério Biola, Ézio Rodrigues, Wellington Silva, Vitor Hanover, o Diego Pereira já saiu, Orenilton Vidal. Um abraço aí, uma edição especial do Bola no Rádio. Até a próxima semana, galera. Valeu. Aloha. Aloha.